Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nono episódio do Carro Cast. Nesse episódio eu montei uma lista com os 5 carros que eu colocaria na minha garagem, né? Então, eu sei que quem gosta de carros aí costuma ficar sonhando, né? Costuma ficar pensando aí quais carros que entrariam na garagem. Comigo não é diferente, né? Comigo não é diferente. Eu fico imaginando alguns carros que eu colocaria aqui na minha garagem. Esse episódio é um pouco mais emocional, né? Esses 5 carros não são carros aí voltados tipo pro dia a dia, alguma coisa, escolhas mais racionais. Não. É carro aqui, tipo, se dinheiro para mim não fosse problema, esses carros aqui entrariam na minha garagem pelo primeiro, tá bom? Então, assim, tipo, se dinheiro não fosse problema, esses 5 carros aqui entrariam na minha garagem. Esses seriam os 5 primeiros carros que entrariam na minha garagem, tá? Porque se dinheiro não fosse problema, né, eu teria uma garagem aí bem maior. Mas, enfim. Então, eu montei essa lista, né, com os 5 carros aí que eu mais gosto, os 5 carros aí que eu acho mais interessantes, tá bom? Então, me acompanha aqui nesse episódio, porque esse episódio tá muito legal. Se inscreva aqui no meu canal se você está acompanhando esse episódio aqui no YouTube pela primeira vez. Se você está acompanhando esse episódio em alguma plataforma de áudio, em alguma plataforma aí de streaming, segue aqui o programa, porque vai vir muito episódio como esse e também outros episódios informativos, de ajuda e tudo mais, para que você aí esteja melhor preparado, melhor preparada para comprar aí o seu próximo carro, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o episódio. Antes, né, de falar do episódio, eu vou falar aqui algumas mudanças, tá bom? Eu vou falar aqui algumas coisas que vão acontecer a partir de agora. Como eu já falei, não sei se você viu no Instagram, mas o CarroCast ele vai sair a cada 15 dias. Por que que eu visualizei isso? Eu tenho acesso a carros aqui que não tem no Brasil. Então, tem alguns carros que vão ser lançados no Brasil e que já estão disponíveis aqui. Carros que não vão chegar no Brasil, mas que é interessante aí. Eu queria mostrar esses carros aí para você. Então, assim, eu quero dar uma variada aí no conteúdo, tá bom? Eu não quero estar só botando aqui o CarroCast, só colocando aqui episódios e mais episódios e mais episódios. Não, eu vou mesclar aí com shorts, né? Algumas partes importantes dos conteúdos que eu vou estar publicando aqui no projeto, né? No canal no YouTube. Eu vou ver alguma forma de fazer isso também no Spotify, alguma coisa assim. E também é, eu quero fazer algumas avaliações mesmo de carros aí que eu não tenho acesso porque eu estou aqui no Peru. Então, assim, é interessante, né, que eu faça esse conteúdo para você, né, que eu sei que você não vem aqui somente para acompanhar, procurar coisa de carro, né, se vai comprar carro ou não e tal coisa. Não, eu sei que provavelmente você que está aqui me acompanhando gosta desse mundo. Então, por isso que eu quero trazer mais curiosidades, quero trazer mais coisas, eu quero dar uma variada aqui no conteúdo, tá bom? Uma outra coisa também é a qualidade. Então, se eu demoro aí, se eu tenho um prazo de 15 dias para planejar um outro CarroCast, eu tenho uma condição melhor de entregar um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo diferenciado para você. Eu sei que hoje não é esse tipo de conteúdo, né, mais aprofundado, né, porque eu preferi, né, fazer esse conteúdo aqui até para que eu me aproxime mais de você, para que você me conheça melhor, né? Mas se eu tenho esse prazo aí de 15 dias para produzir o conteúdo ele vai sair mais aprofundado, vai sair melhor. Então, como eu já falei aqui algumas vezes, eu faço isso quando eu tenho algum tempo livre. E eu faço um trabalho missionário aqui no Peru e quando eu vou voltar para o Brasil, né, acho que na metade de fevereiro do próximo ano. Então já não tem tanto tempo assim, né? As coisas, a agenda tá ficando mais apertada e tudo mais. Enfim, para que eu não deixe de fazer, né? Eu também fiz essa mudança, né? Então a mudança, todas as mudanças aqui, elas só são pensadas, né? Foram pensadas na verdade para que o conteúdo ele seja tenha uma qualidade melhor e para que você também tenha acesso a outros tipos de conteúdo e para que você também possa conhecer mais o mundo automotivo no geral, né? Não é só carros, só questão de compra, venda, não. Para que você também veja os carros que tem aqui, né, já no Peru e que muitos deles, né, alguns deles na verdade vão chegar aí no Brasil, né? E outros carros que não vou chegar, mas que eu queria mostrar para você.
tá bom? Então, é visando tudo isso, e também tem a questão da loja, né? A loja já está com uma data já, eu estou querendo colocar ela no ar em dezembro, né, desse ano. Então, eu preciso de tempo para trabalhar na loja. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, e devido a todas essas coisas que eu vou postar agora o CarroCast a cada 15 dias, tá certo? Notícias, eu não vou mais estar falando de notícias antes do CarroCast, eu não vou mais estar falando delas no começo do episódio. Eu vou separar um vídeo em específico, né, para que você acompanhe as notícias aí no YouTube, né, no meu canal. Eu vou ver também a possibilidade de ser postado o áudio dessas notícias aqui na plataforma de áudio de streaming que você está ouvindo, tá bom? Então o foco aqui realmente vai ser o conteúdo, né? Agora vai ser o conteúdo do CarroCast, né? O conteúdo que foi planejado para o episódio. Então as notícias vão ter o espaço delas à parte, né? Vou falar aí e tudo mais. E na verdade é uma ideia que eu tenho, né, de separar as notícias, tá certo? Não sei se eu vou ter condições, né, de postar 2 vídeos na semana. Eu tô sendo aqui bem honesto com você, tá bom? Eu quero ser aqui bem honesto, bem transparente. Eu não vou ser, eu não sei se eu vou ter condições de postar notícias em um outro vídeo, mas eu sei que eu tenho condições de continuar entregando o CarroCast a cada 15 dias, tá certo? Então, eu queria te anunciar, né, essas mudanças, porque talvez você esteja acostumado ou acostumada a acompanhar, né, o CarroCast já tem algum tempo, e talvez estranhe aí um pouco as mudanças, tá certo? Então, vai ter, inclusive, né, por conta dessa questão das notícias, o episódio vai ser um pouco mais curto e tudo mais, tá bom? Então, essas são as mudanças, vai vir ainda mais coisas, vai vir outras coisas que eu vou fazer e tudo mais, porque é assim mesmo, né? O projeto tá crescendo, tá evoluindo, e eu preciso continuar entregando, né, o que eu venho entregando, e eu preciso me ajustar às coisas que têm acontecido, tá certo? Então, essas são as mudanças, tá bom? E agora, vamos começar aqui o episódio, tá bom? Então, meu querido e minha querida, me acompanhem, porque esse episódio tá muito, muito, muito legal. Vamos lá, fazendo agora aqui uma breve introdução sobre o episódio. Então, como eu já falei aqui no começo, né? Toda pessoa que gosta de carros, ela fica pensando assim, fica sonhando. Esses carros aqui com certeza entrariam na minha garagem se dinheiro não fosse problema. Então, toda pessoa que gosta de carros, né, ou quase toda, não sei, eu não conheço todas as pessoas, mas enfim, quase todas as pessoas que gostam de carros, elas ficam pensando nisso, né? Quais carros que entrariam na garagem, quais carros que eu colocaria, né, se dinheiro não fosse problema. E comigo não é diferente, né? Eu também fico imaginando quais carros que entrariam na minha garagem se eu tivesse dinheiro à minha disposição, dinheiro à vontade aí, tá bom? Então eu fico imaginando aí, e eu vou compartilhar agora com você para que você saiba quais são os 5 que eu colocaria, tá certo? Então, como eu já falei, se eu tivesse dinheiro à vontade, a coleção seria muito maior do que esses 5 carros. Mas a gente pode dizer aqui que esses 5 que eu vou falar aqui seriam os 5 primeiros que entrariam na garagem. Então, vamos dizer que eu receba aí uma grande quantidade de dinheiro, acontece alguma coisa extraordinária na minha vida, e que eu decida, posso agora comprar carros à vontade. Esses 5 aqui seriam os 5 primeiros que entrariam na minha garagem. Então eu vou dar aqui alguns spoilers do que você vai ver por aqui, tá certo? Vamos lá. Eu gosto muito de conversível. É uma paixão particular minha. Eu acredito que são carros que possuem uma experiência aí muito, muito prazerosa no dirigir e tudo mais, né? Até porque você pode dirigir ali com a capota aberta, você vai sentir, né, o vento, enfim, é algo aí sensacional, né? Então, tem a conveniência, né, do carro, as questões da segurança e tudo mais. E também tem esse lado mais, como é que eu posso dizer, essa liberdade maior, né, num conversível, que um carro fechado ele acaba não trazendo, tá certo? Então, eu gosto muito de conversível, então você vai ver aqui sim um conversível na lista. Então, com certeza um conversível seria um carro que entraria na minha garagem se dinheiro não fosse problema. Eu também gosto muito de carros elétricos, né? Inclusive, dando spoiler aí de algumas novidades, eu vou começar a falar mais de carros elétricos aqui também, porque eu acredito que isso é um segmento que vai crescer ainda bastante,
eu não vou dizer que eles vão substituir os carros a combustão. A Porsche até está fazendo alguns projetos aí, né, de gasolina sintética, de combustível sintético, na verdade, e que esse combustível sintético, a promessa é que ele traga uma sobrevida aí grande aos veículos a combustão. Então, eu não acredito que os carros elétricos vão substituir os modelos a combustão. Acredito que vai ocorrer algumas coisas aí no futuro, mas é um segmento que vai crescer bastante, né? Então, as normas de poluentes, os países cada vez mais preocupados aí com questões como aquecimento global, poluição e tudo mais. Então, visualizando tudo isso, né, eu acredito que os carros elétricos eles vão crescer muito. Já tem crescido fora do Brasil. No Brasil ainda vai demorar um pouco para crescer, mas vai crescer em algum momento, né? Eu acredito nisso. Então, graças a isso que eu vou começar a falar um pouco mais, né, de carros elétricos aqui, tá certo? Enfim, voltando. Eu sei, né? Eu falei que eu gosto de carros elétricos e eu lembro, né, no episódio Super Trunfo, que eu não sei se você viu, mas vai aparecer o card aqui em algum canto da tela para você acompanhar esse episódio, tá certo? Nesse episódio eu falei que experiência sensorial é mais importante, né? É também importante, na verdade, é também importante para alguém que gosta de dirigir. E carros elétricos, eles são, assim, muito interessantes, são carros aí muito legais, mas que na questão de experiência sensorial, eles perdem feio aí nos modelos a combustão, até porque não tem nem ronco eles, né? Então, assim, eles são muito rápidos, eles são incríveis, são, assim, absurdamente rápidos, né? Uma eficiência energética muito grande, né? Muito tecnológicos, eu gosto muito de tecnologia também. Mas, assim, não são as melhores coisas, assim, em questão de conexão sensorial, né? Eu sei que eu falei isso, né? Mas eu gosto muito de tecnologia, como falei há pouco tempo, né? Falei agora aqui. Gosto muito de tecnologia e eu gostaria de usufruir da tecnologia que esses carros possuem, de eficiência energética e tudo mais. Então, você vai se encontrar aqui um carro elétrico na lista. Mas, experiência sensorial ela é importante para mim também. Eu já falei isso no Super Trunfo. Então, essa questão, né? Amantes de carros gostam da experiência sensorial. Isso também eu valorizo, é uma coisa que eu gosto. Então você vai ver também de tudo um pouco aqui. Eu vou trazer carros aqui com maior experiência sensorial, maior conexão, né? Carros aí com câmbio manual também. Então assim, eu gosto de tudo um pouco, né? Gosto de carros como tudo, gosto de usufruir de tecnologia, gosto de usufruir de eficiência energética, mas também gosto de me conectar, gosto de ter experiência sensorial aí, uma boa experiência sensorial, tá certo? Então, visualizando essas coisas, né, que foi que eu montei essa lista. Então, você já consegue aí ter uma ideia do que vai ver aqui nessa lista que eu montei, tá certo? Então, vamos lá. Agora eu vou começar a falar da lista, certo? O primeiro carro que eu com certeza entraria na minha garagem. Nossa, era o primeiro carro que eu ia comprar é o Lexus LFA. Eu já falei dele aqui, né, inclusive no episódio do Super Trunfo. Já falei dele aqui, eu falei que é o meu carro favorito, né? Então, quais são os dados técnicos aí do Lexus LFA? Ele tem um motor V10 com potência de 560 cavalos, possui um câmbio automatizado de 6 marchas, vai de 0 a 100 em 3,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 325 km por hora. São números que são respeitáveis, mas não são números assim que chamam tanto a atenção hoje, principalmente na potência, né? 560 cavalos não é um valor que chama muita atenção hoje em dia. Não é um valor baixo, mas não é um valor que chama muito. Eita, que carro extremamente potente, Fábio. Não é um carro que, sabe, não é um carro que, como é que eu posso dizer? Não é um carro que tem esse chamariz, nessa questão da potência hoje em dia. Mas, como falei de novo lá no episódio do Super Trunfo, números não são tudo. E o que esse carro oferece para mim é uma coisa assim espetacular. Então, assim, por que que eu colocaria esse carro na minha garagem? O ronco dele. Nossa, o ronco dele é uma coisa absurdamente bonita. É uma coisa assim
belíssima, é algo muito, muito bonito e que eu acredito que é um dos roncos aí mais bonitos da história do automóvel. Claro, tem outros carros aí que tem roncos aí incríveis, roncos muito bonitos, mas o do Lexus LFA, na minha opinião, ele é absurdo. É algo assim fenomenal, fenomenal. Então, com certeza eu queria estar escutando esse ronco aí todos os dias, se possível, mas como não é um carro assim tão prático, né? Então, eu queria ter pelo menos a possibilidade de ouvir esse ronco, tá certo? Então, com certeza esse carro entraria e esse ronco aí é um dos principais motivos pelo qual eu colocaria o Lexus LFA na minha garagem. Ele é bonito também, né? Não é que o design é uma coisa assim que, eita, é uma coisa extremamente importante, não é uma coisa que eu ligo muito, mas é um carro bonito. É um carro que eu considero bonito e que faria bonito, né? Literalmente falando, na minha garagem. Então, é um carro aí excepcional e que eu colocaria assim. A experiência sensorial, né? E conexão emocional imensa. Então, como eu falei, é o meu carro favorito, né? E essa conexão emocional, eu acho que eu não tem nenhum outro carro aqui que é produzido até hoje, né? O que foi produzido até hoje, que vai fazer com que eu tenha essa conexão emocional, esse apelo emocional que eu tenho com o Lexus. Então, assim, é um carro assim ímpar para mim. É um carro que eu gosto muito e que a experiência sensorial, graças ao ronco, a experiência emocional, já que eu gosto tanto dele, né? É um carro que poucos aí, não, acho que nenhum, vai me prover isso, né? Então, é meu carro favorito e eu assim, eu fico até com dó, vamos dizer assim, né? Porque é um carro que não é muito estimado pelo meio aí automotivo. Não é um carro que recebe tanta atenção, mas que as pessoas que lembram dele, né, as pessoas aí que lembram dele, vão lembrar aí com carinho, graças ao ronco magnífico que ele tem. Então, assim, é um super esportivo que não é muito valorizado, né, eu acho uma pena, mas é muito valorizado por mim. E com certeza seria o primeiro carro que eu iria colocar na minha garagem. É o primeiro carro que eu ia lá e sem medo nenhum eu ia comprar. Tá bom? Então, falei aqui do primeiro carro. O segundo, né, o segundo carro que provavelmente entraria na minha garagem é o 911 Carrera 4 GTS conversível. Então, como já falei aí, né, eu tenho uma grande paixão por conversíveis e eu acredito que o Carrera 4, né, o 911 Carrera 4 GTS, ele é um dos melhores conversíveis aí à disposição no mercado. Eu vou falar aqui agora alguns dados técnicos dele. Motoboxer 3.0 com 480 cavalos de potência, vai de 0 a 100 em 3,2 segundos e tem velocidade máxima de 308 km por hora. Então são números aí respeitáveis, não são grandes números, mas são números aí interessantes sim. Bem, como eu já falei, por que eu colocaria esse carro na garagem? Como eu já falei, eu amo conversíveis. Então, esse carro, na minha opinião, é um dos melhores conversíveis que se tem no mercado. Claro, você pode encontrar aí outros modelos à sua disposição, modelos mais potentes, né, como um Lamborghini Aventador, né, o Roadster, o Huracan, o R8 V10, tem 720S Spider, e tem muito carro aí conversível que tem mais potente, vai mais rápido e tudo mais. Mas assim, eu gosto de Porsche, né? É uma marca que eu admiro. Então, eu também admiro o fato dele ser tração integral, né? Eu gosto desse tipo de tração, que é uma tração, que é algo aí bem, como é que eu posso dizer? Oferece uma eficiência também, né? Uma eficiência muito interessante, né? Uma entrega aí da potência muito boa, né? Os carros que tem tração integral. Então, por isso que eu escolhi a versão Carrera 4, tá certo? A GTS, né, a versão GTS é porque é uma versão aí que não é tão básica entre aspas, gente, como Carreira, mas também não é tão extrema como o GT3. Então, eu queria um carro aí que fosse um meio termo, né? E também o GT3 não tem conversível. Tem um Turbo S, né? O Turbo S e o Turbo tem versões aí conversíveis, mas
não gostaria de... Turbo S não é um carro assim, que me chama muito a atenção, tá bom? E esse também tem a possibilidade de ter a opção de câmbio manual. O Carreira GTS não chega com câmbio manual no Brasil, mas se você está aí na Europa, vai para a Europa em algum momento da sua vida, você consegue comprar o 911 Carreira GTS com o câmbio manual de 7 marchas. Então, eu talvez compraria com o câmbio PDK mesmo, né, o câmbio automático, mas, enfim, como tem a possibilidade de se comprar com câmbio manual, então é um carro aí que eu coloco aí na minha lista. Eu tenho admiração pela Porsche, né, como já falei, né, a Porsche aí se mantém fiel à sua fórmula na medida do possível. Né, ela vai reinventando aí o 911 e vai mantendo o carro fiel à fórmula que foi pensada desde o seu lançamento, né, que é o motor boxer na parte traseira aí do carro, tá certo? Então não tem mais aspirado, acho que só o GT3 tem um motor aspirado, os demais tem tudo turbo, mas enfim, hoje em dia, né, as coisas estão mudando, então a Porsche aí ela teve que adotar, né, esse item para que o 911 ele se mantesse, né, no mercado e também tivesse a eficiência energética necessária para que um carro ele possa ser vendido hoje, tá bom? Então um carro aí que eu admiro, uma marca que eu admiro e que é um carro aí muito interessante. Conforto e conveniência, né? Então, um carro aí automático, um carro que vai trazer um conforto, né, bom para na hora de acelerar e tudo mais. Não é sempre, né? As pessoas acabam falando assim, tipo, é, a gente meio que anda. Parece que você anda fazendo drift o tempo todo, reduzindo marcha, fazendo aquela condição esportiva o tempo todo. Não, sabe? Você não anda assim o tempo todo. Você anda, né, na maior parte do tempo, né, você anda com conforto, você coloca ali o carro ali para, vamos dizer assim, dirigir para você, né, vamos dizer assim. Então, assim, visando isso, né, essa questão do conforto e tudo mais, eu acredito que o 911 com o câmbio PDK, né, com os cabelos ao vento aí, dirigindo e tudo mais, é uma coisa assim muito boa e é uma experiência que eu gostaria de ter, tá certo? Então, por todas essas coisas, eu acredito que é um carro muito interessante e que eu teria sim na minha garagem, tá certo? O próximo carro, né, que eu colocaria na minha garagem, o terceiro carro, é o Audi RS Q8. Né? Quais são os dados aí dele? Né? Vou falar aqui agora dos números do carro. Ele tem um motor V8 que tem 600 cavalos, vai de 0 a 100 em 3,8 segundos, possui um câmbio automatizado de 8 marchas, né? Um câmbio Tiptronic. Automatizado não, perdão, um câmbio automático. E tem velocidade máxima limitada a 250 km por hora. Por que eu colocaria um SUV na minha garagem? Bom, particularmente eu gosto da posição de dirigir dos SUVs. Então, uma posição mais elevada, eu gosto disso. Então, até no dia anterior da gravação desse episódio aqui, eu até dirigi uma Hilux, né, durante um tempo. E assim, a posição de dirigir ela é muito boa, né? Eu gosto disso. Se você for ter um carro aí para andar na pista, não são os melhores, mas para o dia a dia, né, um carro aí que o SUV, picapes e tudo mais, são carros aí que provém uma posição de dirigir agradável, né? Pelo menos agradável para mim, tá certo? Então, nem todos os esportivos são carros ideais para se usar no dia a dia. Né? Eu falei aqui do Carreira GTS, né? Eu falei do Lexus LFA, vou falar aqui de alguns outros também. Então, não são carros que são assim ideais para você usar no dia a dia. Então, por exemplo, você vai fazer a feira aí do mês, você vai comprar coisas aí para casa, você vai levar como no Carreira GTS? Como é que você vai levar também no Lexus LFA? Então, o Audi RS Q8 é um carro mais versátil, sem deixar de lado a esportividade. Então, é um carro aí muito interessante que eu acredito que era o carro que eu iria usar no meu dia a dia. Então, é esportivo, tem espaço também para a família, né? Tem um sonho, né? Tem um desejo, né? Se Deus quiser isso vai acontecer, de ter a minha família, de ter minha esposa, de ter filhos e tudo mais. Então, é um carro que eu conseguiria levar minha família, não teria problemas com espaço para bagagem, para levar filhos, a esposa e tudo mais. Então, assim, é um carro bem versátil que com certeza eu gostaria de ter na minha
garagem. Então é um dos carros que eu considero mais interessantes para se usar hoje no dia a dia. Eu ia colocar no lugar dele a Audi RS6, né? A perua Audi RS6 Avant. Mas assim, ela não tem a posição de dirigir dos SUVs, então eu prefiro ficar com o RSQ8. Um outro ponto que é muito interessante nesse carro é que ele tem o mesmo conjunto mecânico do Lamborghini Urus e custa muito menos. Então, o Lamborghini Urus ele possui o mesmo conjunto mecânico, com a diferença de que tem aí a mais aí 50 cavalos. Mas a diferença de preço, né, entre um e outro, dá para fazer modificar o RSQ8 e deixar ele com a mesma potência do Lamborghini e ainda vai sobrar dinheiro, né? Então é um carro aí muito interessante, tá certo? É um carro muito interessante que tem feito sucesso aí no Brasil e que é um carro aí que eu teria sim na minha garagem. Então é um carro muito legal, possui um conjunto mecânico muito bom, né? Um conjunto mecânico até mesmo de um carro superior, vamos dizer assim, né? Que é o Lamborghini Urus, mas enfim, e custa muito menos, né? É um mini Urus, vamos dizer assim. Então é um carro aí que com certeza entraria na minha garagem, visando essa esportividade que ele tem, esse custo-benefício excelente que ele tem também, versatilidade, enfim, tudo isso, tá certo? Então é um carro que definitivamente entraria na minha garagem. O quarto carro da lista, né, o penúltimo carro da lista é o Tesla Model S Plaid. Então eu falei, né, que gosto de carros elétricos, então naturalmente você iria encontrar aqui um carro elétrico na minha lista. Por que que eu escolhi esse Tesla em específico? Eu vou falar agora aqui alguns dados técnicos dele e vou explicar também por que que eu escolhi colocar esse carro na minha garagem. Esse carro foi apresentado recentemente, não tem tanto tempo assim, e ele tem uma potência de 1.115 cavalos. É uma coisa assim absurda. Vai de 0 a 100 em 2,1 segundos. É absurdo, é absurdo. O carro ele é muito rápido. Tem velocidade máxima de 320 km por hora e possui uma autonomia de 830 km. Então eu vou explicar agora por que que eu escolhi esse carro. Bom, é absurdo o desempenho de um carro elétrico. Então se você bota aí um carro elétrico, mesmo que ele tenha a mesma potência do carro a combustão, a eficiência energética, a entrega da potência, é algo assim, é algo que nenhum carro a combustão vai conseguir alcançar. E que por isso eu gosto muito dos carros elétricos. Então, naturalmente, eu irei colocar um carro elétrico na minha lista. E esse Tesla prova isso, né? Um desempenho aí absurdo, absurdo. É o sedã mais rápido aí do planeta. Então, 1.115 cavalos de potência, 0 a 100 em 2,1 segundos. É uma coisa assim, absurda, absurda. Então, esse Tesla, ele prova aí essa eficiência, né? Bom, como eu falei, eu gosto muito de tecnologia e os carros aí da Tesla, eles têm uma grande quantidade de tecnologia embarcada e que eu acredito, né, na minha opinião, é uma das referências aí nesse segmento. Né? No segmento dos carros elétricos não tem carro aí mais tecnológico que os Teslas. Pode ter algum, né, que eu não conheça, mas os Teslas aí eles são excepcionais nesse assunto. Então tem o Autopilot, né, que o carro ele dirige ali para você sozinho. Claro, né, você não vai dormir enquanto dirige, né, por conta disso, mas aí ele provê isso, né? Você pode estar um pouco mais cansado aí na volta do trabalho, e aí o Tesla vai dirigir aí para você. Um outro ponto, né, além do Autopilot, tem um outro sistema que eu esqueci agora o nome dele. Agora não estou muito bem lembrado, mas você pode controlar no smartphone, né, o carro. Você pode chamar o carro para vir até você. Então pode ser muito útil, né, numa questão de alagamento e tudo mais, enfim. É um sistema muito interessante, além de várias outras coisas, né? Então você pode jogar, né, até mesmo dentro do carro. Então, enfim, é um carro muito tecnológico e para mim que gosta de tecnologia é um deleite, né? Então eu gostaria sim de usufruir dessa dessa tecnologia que o Tesla, né, os Teslas em geral oferecem. Além disso tudo, tem a versatilidade que ele é um sedã. Então, um carro aí que tem 4 lugares e tem a mala também para se levar, bagagem, tudo mais. Então, é um carro versátil, mais uma boa opção para levar a família. E também ele tem uma excelente autonomia. Então, 830 km é uma distância muito boa.
É uma distância aí tranquila para se fazer uma viagem, não muito extensa, né? E se precisar fazer uma viagem muito extensa, tem outro carro, né? Tem um RS Q8. Então, é uma distância muito boa, né? Uma distância aí que dá para me deixar confortável, daria para me deixar confortável para fazer uma viagem, e que o carro elétrico, né? Uma das principais questões dele é a questão da autonomia, né? Até porque quando acaba a bateria, vai recarregar onde? O Brasil não tem uma grande infraestrutura de carregamento de carros elétricos, então é interessante que se tenha, né? Se eu moro no Brasil, é interessante que se tenha aí um carro que tenha boa autonomia, para que eu não possa passar em algum tipo de perrengue, né? Na rua, algum tipo de problema, né? Porque simplesmente faltou a bateria e a autonomia do carro não foi suficiente para aquilo que eu estava querendo fazer. Então, 830 km é uma autonomia que eu acho muito interessante e que faz dele aí, né, um carro elétrico muito interessante para se ter. Então, versatilidade, eficiência energética, tecnologia embarcada, tudo mais, tudo isso faz com que eu considere aí o Tesla Model S o elétrico que eu gostaria de ter na minha garagem. Com certeza seria um dos 5 primeiros carros aí que eu colocaria, tá certo? O último carro aqui da lista é o Porsche Carrera GT. Então, quais são os dados dele? Tem um motor V10 aí com 612 cavalos, vai de 0 a 100 em 3,9 segundos e possui um câmbio manual de 6 marchas, né? E ele chega a 330 km por hora. Então, por que eu colocaria esse carro na minha garagem? Câmbio manual, né? Um câmbio manual, aí eu sei que os carros aí estão muito rápidos, estão muito eficientes, estão tudo isso, né? Então assim, incríveis, né, em questão de desempenho, mas muitos deles estão deixando alguns itens, né, de lado, né? Alguns itens que traz aí um pouco mais de conexão com faz aí melhor a conexão entre motorista e carro, né? E motorista e máquina, vamos dizer assim. Então, câmbio manual, um ronco que ele é incrível, não é tão bonito quanto o do Lexus LFA, né, na minha opinião, mas é um ronco muito bonito. Então, misturar um câmbio manual com um ronco absurdamente bonito é uma coisa assim fenomenal, e que é uma experiência assim que eu gostaria de ter se eu tivesse dinheiro aí à vontade. Eu acredito que também ele é targa, então eu consigo tirar o teto aí e botar aí cabelos ao vento aí também para dirigir enquanto eu estou dirigindo esse carro. É muito bonito também, né? Tem um design aí matador e que envelheceu muito bem aí com o tempo, né? Passou muito tempo aí, já tem um certo tempo que esse carro foi lançado. Acredito que é de 2005, eu acho. Então 2005 já vai fazer 20 anos agora em 2025. Então é um carro aí que envelheceu muito bem, é um carro aí lendário, né, que na minha opinião é um dos melhores Porsches aí já produzidos. Então é um carro aí incrível que eu com certeza eu colocaria na minha garagem. Então é um neoclássico, na minha opinião, já é um carro aí que já está se tornando clássico, é um carro aí que vai ser valorizado, já é valorizado. Eu não sei se você está morando no Brasil e tem intenção de comprar um Carrera GT. Eu acho muito difícil e que talvez, né, você tenha que esperar um Carrera GT que tá preso na Receita Federal. Tem um Carrera GT lá que teve um histórico nos Estados Unidos e tudo mais, foi batido, já teve vários donos e inventaram de levar ele para o Brasil e está até hoje preso no pátio lá esperando leilão. Enfim, ou você vai esperar que esse carro seja leiloado, né, e você vai ter que lidar com algumas questões mecânicas, né, já que o carro já tem histórico, né, já tem um sinistro aí, e também já está muito tempo parado, levando sol, chuva e tudo mais. Então, se vale a pena para você, pode ser que seja esse carro. Ou você vai esperar mais de 10 anos, vai esperar aí 2035 chegar para que você possa importar um usado, porque carros usados no Brasil, eles só entram, né, com carros aí que possuem 30 anos de idade. Então, de maneira legal, né? Então, se você está querendo comprar um, ou você vai esperar que algum brasileiro venda, né? Porque tem 9 unidades no Brasil, se não me engano, ou 6, enfim, tem um número muito pequeno de Carrera GT no Brasil. Então, se alguém resolver vender, vai botar no preço aí muito elevado. E, enfim, é um carro espetacular
um neoclássico, é um carro incrível e que eu com certeza eu queria ter na minha garagem. Então, nossa, é um carro excepcional e que com certeza entraria na minha garagem. Bom, esses foram aí os 5 carros que eu colocaria na minha garagem, né? Então, se eu ganhasse muito dinheiro, esses seriam os 5 primeiros carros que entrariam na minha garagem. Eu já falei, né, que eu colocaria mais carros, né, se eu tivesse dinheiro à disposição. Pensei em um McLaren 720S, tem um McLaren Senna, tem um McLaren P1, Speedtail, tem um Lamborghini Aventador, Huracan, tem muito carro aí que eu colocaria na minha garagem. Mas assim, dentre todas essas opções aí disponíveis, esses 5 aqui seriam as primeiras que entrariam, tá certo? Os meus 5 aí favoritos, vamos dizer assim, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado aí da lista, né? Não sei o que você achou da lista. Deixa aí a sua opinião, né? Me conta aí o que é que você achou dessa lista aí que eu montei, o que é que você acha desses 5 carros aí, tá certo? E também, se você não achar nada, quer compartilhar comigo também quais são os 5 carros que entrariam primeiro na sua garagem, coloca aqui nos comentários aqui desse episódio, né? Se você está acompanhando esse episódio no YouTube. Se você está acompanhando esse episódio em alguma plataforma de áudio, coloca lá na minha postagem dedicada a esse episódio no Instagram, tá certo? O @fabiov.carros, ou vai no meu canal no meu YouTube, que também lá no meu Instagram, @fabiov.carros, você vai ter acesso, você vai ter o link lá para o canal, tá certo? Então, espero que tenha gostado dessa lista e eu quero ouvir também a sua, tá certo? Me fala também o que é que você acha aqui desses carros que eu falei. Vamos aqui bater um bate-papo, vamos falar sobre eles, porque, nossa, é muito bom falar de carros e quando é carro dos sonhos aqui, melhor ainda, tá certo? Então, meu querido e minha querida, muito obrigado por me acompanhar em mais esse episódio, tá certo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, acompanhar esse programa, porque ainda vai vir muita coisa boa. E tudo isso aqui só está começando e tudo isso, todas as coisas que vão acontecer para te ajudar você a comprar seu carro, para você se entreter, enfim, tudo isso para você. Né? Todas essas coisas que eu estou fazendo é para você, tá certo? Que gosta de carro, que vai comprar seu carro, enfim, vai vir ainda muita coisa boa. Então, mais uma vez, meu querido e minha querida, muito obrigado por me acompanhar. Um abraço e até o próximo episódio.